No ar, JBC, edição da noite, com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. Ontem, você assistiu o programa? Se lembra? Aquelas imagens, confesso, me chocaram quando eu vi as imagens do cais do Jardim Novo Mundo, completamente inadequado, para não dizer palavra pior, para atender pessoas que vão em busca de atendimento à saúde. Uma vergonha o que está acontecendo nos cais de Goiânia. Vamos mostrar outros ainda, como sempre, aliás, temos feito. Ferrugem, paredes descascadas, enfim, mofo. Você vê aí o teto, por exemplo, desse local, completamente mofado. Pessoas, inclusive, ontem dizendo que sofreram problemas de saúde por causa disso. E nada se faz. Enfim, nós temos um prefeito que é médico e você já está sabendo disso há muito tempo, mas infelizmente nós vamos ter que aguentar essa situação, ao que parece, até o final do ano, quando ele deve deixar o cargo, a menos que deixe antes, e aí ele confirmará aquilo que ele disse. Ele disse que vai fazer o sucessor dele. A única forma, parece que ele de fazer o sucessor dele será renunciar. Aí o vice assume e ele fez o sucessor. Porque se isso não acontecer, nós vamos ter que situação até o final do ano, porque já são 6 anos que ele está no cargo, alertado pela imprensa ele foi, cobrado pela população ele foi, mas só que não faz absolutamente nada para resolver essa situação vergonhosa. Ontem nós mostramos que este cais, a exemplo dos outros cais e dos outros postos de saúde municipais, eles não têm alvará sanitário. Quando qualquer outro estabelecimento, como por exemplo salão de beleza, clubes e outros mais, são obrigados a ter o alvará sanitário para funcionar. Só que as unidades de saúde da prefeitura não têm alvará sanitário e estão nessa situação vergonhosa que você viu. Hoje a gente vai mostrar para você uma outra situação mais preocupante ainda, porque nós consultamos o Corpo de Bombeiros, que fez no mês de dezembro uma fiscalização nas unidades de saúde aqui no município de Goiânia, unidades da Prefeitura de Goiânia, comandadas pelo doutor Paulo Garcia, e o resultado foi esse, que o próprio Corpo de Bombeiros anuncia no programa de hoje. Todas essas 96 unidades, elas não possuem um certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros, portanto, não atendem às exigências mínimas de segurança contra incêndio e pânico. Prestou atenção na gravidade da história, quer dizer, além de não terem alvará sanitário, além de terem essa estrutura completamente degradada, ainda não tem o alvará também, digamos assim, o certificado do Corpo de Bombeiros. Consequentemente, essas unidades de saúde da prefeitura não oferecem o mínimo de segurança que se deveria esperar, né, de uma prefeitura comandada principalmente por um médico como é Paulo Garcia. Enfim, vamos falar desse assunto, vamos falar do aumento do preço das passagens de ônibus. Transporte coletivo aumenta já a partir de sábado, vai para R$ 13,70. Prepare o seu bolso se você anda de transporte coletivo e prepare da mesma forma, de igual forma, o seu bolso, ainda que você não ande de transporte coletivo, porque de alguma forma você vai sentir o reflexo disso. Se você é patrão, vai ter que pagar mais. E se você não é patrão, vai consumir alguma coisa, naturalmente que quem paga esse vale transporte para o funcionário vai repassar esse valor para a mercadoria que você vai comprar. Enfim, efeito em cascata de efeito em cascata. Buracos pela cidade, buracos pelas estradas de Goiás, tudo isso a gente vai falar no programa de hoje, que recebe como convidado o vereador Paulinho Graus, do PDT. Boa noite, vereador. Boa noite, Paulo. Prazer estar aqui novamente. Prazer também em recebê-lo, e vai ser um prazer muito grande receber você também, telespectador, com as suas mensagens, como já começam a chegar, através do nosso WhatsApp, 8200-3223, 8200-3223, mande o seu recado, dê a sua opinião sobre o aumento da passagem de ônibus, dê a sua opinião sobre esses cais que estão uma vergonha, dê a sua opinião sobre essa administração que é uma vergonha, dê a sua opinião sobre o fechamento da Prefeitura de Goiânia todos os dias na hora do almoço, que é outra vergonha absurda.
na minha opinião, pelo menos. Quero ouvir a sua também. WhatsApp 82003223. Temos muitos, mas muitos assuntos no programa de hoje, inclusive a manifestação contra a privatização da CELG que aconteceu durante a manhã e início da tarde de hoje aqui em Goiânia. Jornal Brasil Central, edição da noite, está no ar. Muito bem, começamos o programa de hoje falando sobre o anúncio do aumento da passagem de ônibus, o valor da tarifa de ônibus da região metropolitana de Goiânia. A partir de sábado, o aumento vai ser de 12,1% e vai a passagem para R$ 3,70. O último reajuste havia sido no dia 16 de fevereiro do ano passado, quando a tarifa passou de R$ 2,80 para os atuais R$ 3,30. O senhor é vereador e um dos colegas do senhor, o vereador Carlos Soares, faz parte da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, que fez uma reunião hoje daquelas assim que ninguém ficou sabendo, só depois é que a gente recebeu informação da reunião e do aumento da passagem. E eu gostaria de saber do senhor como o senhor recebe esse aumento. Olha, infelizmente, mais um atropelo para a nossa sociedade. É um momento crítico que o Brasil está enfrentando uma crise. O povo brasileiro não dá conta de assumir mais esse ônus e que só está dando desgaste para a sociedade. Eu fiquei muito triste fiquei sabendo através desse programa sobre esse aumento dessa passagem. Infelizmente... Pois não houve transparência, não sequer transparência. Não houve transparência. E lembrando que a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, o nome já diz tudo, ela que delibera, né, sobre tudo que diz respeito ao transporte coletivo, inclusive o valor da tarifa. A Câmara Deliberativa, CDTC, é comandada, por coincidência ou não, pelo prefeito Paulo Garcia. E tem maioria da prefeitura dentro da Câmara. Tem 5 integrantes dentre os 11 da Câmara. Infelizmente, a Câmara ficou ausente desde o início do surgimento dessa Câmara pela cadeira de vereadores. Os vereadores não tinham assento. Tem 2 anos que conseguimos assento lá. O vereador Carlos Soares foi indicado como um dos assentos representando a Câmara. Só que a maioria é da Prefeitura e outra maioria do Estado e da Assembleia. Então, a voz da Câmara fica muito pequenininha, sendo que a população de Goiânia é cerca de quase 1,5 milhão de pessoas. Nós representamos a cidade de Goiânia. E a grande Goiânia, que são as cidades que o Estado e a Assembleia representam, e os prefeitos, é 1 milhão em volta de Goiânia. Então, há uma desproporcionalidade com relação a isso. Nós, vereadores, somos mais exigidos com relação ao transporte. Tá. E menos cadeira temos lá. Infelizmente, houve essa votação que vai trazer muito transtorno para a cidade. A população não está preparada. Toda vez que tem aumento, tem as manifestações. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Vamos lá. A Câmara Deliberativa, para que você tenha informação, ela é presidida pelo Paulo Garcia, prefeito de Goiânia. Tem como integrantes Vilmar Rocha, que é secretário estadual, Luiz Alberto Maguito Vilela, que é prefeito de Aparecida, Misael Oliveira, que é prefeito de Senador Canedo, Ridoval Chiarelotto, que é também é presidente da AGR, que é do Estado, Murilo Ulloa, que é presidente da CMTC, Andrei Souza Campos, que é da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Goiânia, o Paulo César Pereira, que é secretário municipal também de Desenvolvimento Urbano, Malúcio Pereira, que é da Assembleia, Carlos Soares, da Câmara, e Ivaldeni Pereira Pires, que é representante da Associação de Câmaras Municipais e Vereadores de Goiânia. Portanto, da Prefeitura de Goiânia são 5 integrantes, além do prefeito Maguito Vilela, que é do PMDB, que ocupa a vice-prefeitura e que, em tese, é aliado de Paulo Garcia. Do Estado, Vilmar Rocha e Ridoval Chiarelotto, apenas os 2 representando o Estado, demais da Assembleia, da Câmara e de outros municípios. Então, na verdade, a Câmara ganha, a Prefeitura ganha de goleada. São 5 cadeiras nessa Câmara Deliberativa, o Estado tem 2. É verdade, nesse ponto a Prefeitura tem voz ativa. Ela manda. Exatamente. Ela manda, até porque os 5 votos dela, mais o voto de Maguito Vilela, que
é aliado, né, do prefeito Paulo Garcia, apesar de tudo, quer dizer, definem esse novo valor. O que é que você achou desse novo valor do transporte coletivo? O que esperar? Esperar o quê desse novo reajuste? Embora a gente saiba que as empresas têm também os seus custos, e nesse aspecto a gente faz aqui de público o convite para que o sindicato, o CETRANSP, que representa os proprietários das linhas de ônibus, que compareça aqui o Décio Caetano, né, para que ele possa explicar também por que esse aumento. Afinal de contas, já faz um ano que houve o último aumento. Claro que teve a inflação, que teve o IPC, que teve, quer dizer, essa coisa toda que tem que ser reposta. Agora, fica aquela pergunta sempre, né, vereador? Cadê a planilha? E a planilha? Não Essa planilha de custo que é a mais importante, porque é o que vai gerar o valor da passagem, mas para dar transparência. Uma das coisas que eu vejo no Estado brasileiro é falta de transparência. Em todo lugar tem falta de transparência e essa falta de transparência cria isso. As pessoas, nós não sabemos se R$ 3,70 que foi a passagem é justo ou não é, se é o custo, porque eles não mostram essas planilhas, quanto que eles gastaram com o pneu do ônibus, com a manutenção, com óleo diesel, com os funcionários, com tudo. Verdade. Com seguro, não tem isso. Tá bem, fica o espaço aberto aqui para que haja essa transparência, né? Então, para o Décio Caetano vir mostrar isso aqui. E também fazemos o convite para o presidente da CMTC, Murilo Ulloa, para que ele venha dar explicações aqui no programa de amanhã. O espaço está aberto, portanto. Vamos lá. Ontem nós mostramos aqui no Jornal Brasil Central, edição da noite, uma situação lamentável, né? Os cais de Goiânia, que há tempos, né, passam por dificuldades, por problemas, não atendem as pessoas com dignidade, eles não têm alvará da Vigilância Sanitária Municipal, que é um absurdo, né? A Cristina Laval, que é a presidente a diretora da Vigilância Sanitária, alegou uma lei federal que desobriga as entidades municipais a terem esse alvará, não é isso? Só que, convenhamos, né? Atender a população daquela maneira e, ao mesmo tempo, permitir que isso aconteça, e, ao mesmo tempo, fiscalizar um salão de beleza, porque não tem azulejo branco, porque não tem cuidados mínimos para uma pessoa ir lá fazer a unha, fazer o cabelo, é contradição demais, é descaramento demais. Agora, entende-se pelo fato, quer dizer, a gente até entende que a vigilância não faça nada contra esses cais, porque a vigilância, hierarquicamente, é submissa à Secretaria Municipal de Saúde. Então, quer dizer, a vigilância vai chegar lá e vai cutucar o chefe? Deveria fazer isso, Cristina, doutora Cristina, deveria fazer isso em respeito à população. Mas vamos lá, as irregularidades nos cais não param por aí. Hoje, nós confirmamos que essas unidades funcionam também sem o certificado de conformidade que é fornecido pelo Corpo de Bombeiros. Veja só. O número assusta. Das 100 unidades de saúde do município de Goiânia inspecionadas pelo Corpo de Bombeiros em dezembro do ano passado, 96 não atendem às exigências determinadas pelos bombeiros. Todas essas 96 unidades, elas não possuem um certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros, portanto, não atendem às exigências mínimas de segurança contra incêndio e pânico. O Corpo de Bombeiros deu um prazo de 30 dias para que a Prefeitura regularizasse a situação das unidades, mas essa data pode ser prorrogada por até um ano de acordo com o risco de cada exigência. Visando a regularização dessas unidades, o Corpo de Bombeiros tem um trabalho conjunto com o Ministério Público no objetivo de que seja feito um cronograma pela Prefeitura Municipal de Goiânia para que seja cumprido todas as exigências num prazo máximo de um ano. O responsável pela fiscalização também apontou quais as unidades estão com mais problemas segundo as exigências do Corpo de Bombeiros. São os maiores cais de Goiânia, o cais da Vila Nova, o cais do Novo Mundo, enfim, são esses maiores que concentram o maior número de pessoas. Nossa equipe esteve na unidade do Jardim Novo Mundo e observou que os extintores de incêndio estão dentro do prazo de validade. As placas de identificação, que foi outro problema apontado pelo Corpo de Bombeiros, também foram colocadas, mas as instalações elétricas ainda não foram refeitas. Dentro da unidade também encontramos mais fios de energia elétrica bem acessíveis, onde deveria existir lâmpadas. Enquanto isso, os pacientes ficam no escuro. Na sala da Diretoria-Geral do Cais Novo Mundo, a diretora que pediu para não ser filmada disse que as adequações exigidas pelo Corpo de Bombeiros foram passadas para a Secretaria Municipal de Saúde. Com relação aos reparos na parte elétrica, a diretora não soube informar. Não deu previsão.
Seria bom você ir na secretaria, né? Conversar com o pessoal lá. Eles te dão um posicionamento melhor. Enquanto isso, a população padece por um atendimento em ambiente seguro. A estrutura que você vê é a coisa mais horrível do mundo. Mas esse negócio não cai na nossa cabeça aqui, esse teto aqui que tá tudo mofo, tudo soltando aqui. Eu venho aqui porque a gente precisa, mas dá até medo, viu? Que coisa, né? O cúmulo, né? A gente chegar a ouvir de uma pessoa que precisa de um atendimento à saúde e dizer isso. Vem aqui porque preciso, porque dá até medo. É esse tratamento, né, que a Prefeitura de Goiânia está dando aos pacientes. Como é que o senhor vê isso? E como vereador, o senhor, além de legislar, tem também a obrigação de fiscalizar. O senhor já fiscalizou? O senhor já denunciou? O que o senhor já fez? O senhor conhece essa realidade? Eu acho que a competência mais importante do vereador é fiscalizar, porque legislar é muito pouquinho as competências. Agora, fiscalizar, eu já estive nesses casos, inclusive o do Urias, eu quero até relatar a situação do Urias, o que aconteceu. O Corpo Bombeiro embargou o cais do Urias porque ele estava caindo. Tinha uma caixa de esgoto sem manutenção e foi só aumentando o buraco, virou uma cratera e começou o cais cair, começou a laje trincar. Aí foi embargado pelo bombeiro, porque senão ia cair em cima das pessoas. E depois que embargou para reformar, coisa que virou aquela lenga, não tinha empresa, a própria prefeitura que sumiu, levando, aí nunca abriu o cais do Urias. Hoje é o conselho tutelar lá, a população quer que volte a abrir o cais novamente, precisa disso, e não abriu. Então, a maioria dos cais estão nessa calamidade pública, nessa questão toda, e não só essa questão de estrutural também, a condição dos médicos e trabalhadores desses cais. Nós temos mostrado com frequência, mas vamos mostrar mais uma vez. Próximo bloco, eu já chamo o próximo bloco, porque agora, daqui a pouco, vai ter um pronunciamento da presidente Dilma e logo em seguida a gente volta. Coisa de 5 minutos, a gente volta, tá bem? Você pode ligar 8200-3223, mande seu recado, enquanto isso, o WhatsApp, e a gente vai registrar no próximo bloco. Até já. Tem? Tá bem, 1 minuto então vai ser o tempo. Estão me passando aqui pelo ponto. Ele me disse 1 minuto, agora o minuto virou 2, mas vamos lá aproveitar esse tempo. Nós procuramos também o Ministério Público para se pronunciar em relação a esses cais que estão nessa situação lamentável e não é de hoje. E a nossa produção, eu até quero ligar pessoalmente amanhã, não que evidentemente eu não confio na produção, não é isso, mas eu quero ouvir do próprio ouvido, né, com o próprio ouvido, quero ouvir alguém me dizer isso mais uma vez, que o Ministério Público até hoje não fez nada porque não chegou até o Ministério Público nenhuma denúncia sobre o cais. Ora, não sei, quem deu essa resposta foi de uma infelicidade muito grande, porque eu conheço o pessoal do Ministério Público que é atuante. Não é possível que dentro do Ministério Público eles não saibam dessa situação que é mostrada pela imprensa inteira e não apenas por nós. Então, desconhecer essa situação é mais grave ainda, na minha opinião. Daqui a pouco, então, a gente volta. Fique ligado. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. No que o PHS acredita? O PHS acredita nos brasileiros que sonham com uma sociedade mais justa, capaz de superar os desafios e fazer do nosso país o orgulho das futuras gerações. Por que me filiar ao PHS? PHS é um partido jovem, com novos ideais e que tem compromisso com os goianos. Você que quer ingressar na política e não tem espaço nos partidos tradicionais, filie-se e seja candidato pelo PHS. De acordo com pesquisa da BBC, a TV Cultura é a segunda melhor emissora de televisão do mundo. De acordo com os brasileiros, ela é a primeira. Graças à TV Brasil Central, Goiás, o Brasil é cada vez mais cultura. Você sabia que com apenas alguns minutos você pode evitar a dengue? E a ação começa aí, dentro da sua casa. Evite a água parada e não deixe que locais e utensílios sirvam como foco do mosquito. É fácil combater, só não pode esquecer.
Repita seus cuidados frequentemente e acesse o nosso site para mais informações. Todos juntos, todos contra a dengue. Temos nossa programação para transmissão de rede nacional obrigatória. Atenção! Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Brasileiras e brasileiros, peço licença para entrar na casa de vocês e falar de um assunto muitíssimo importante. Não vou falar sobre política ou sobre economia. Vou falar sobre saúde e sobre uma luta urgente que temos que travar neste momento em defesa das nossas famílias. Uma luta que deve unir todos nós. Convoco cada um de vocês para lutarmos juntos contra a propagação do mosquito transmissor do vírus Zika. Este vírus, de presença recente no Brasil e na América Latina, deixou de ser um pesadelo distante para se transformar em ameaça real aos lares de todos os brasileiros. Quando acomete mulheres grávidas, pode comprometer o desenvolvimento do cérebro do feto, causando a microcefalia. O vírus Zika, transmitido pelo mosquito, não tem nacionalidade. Começou na África, se espalhou pelo sudeste da Ásia, pela Oceania e agora está na América Latina. E este foi um processo excepcionalmente rápido, a partir do ano passado. O mosquito que transmite o vírus Zika pode estar na casa do seu vizinho, pode estar na sua casa, desde que haja criadouros, ou seja, água parada contida, em caixas d'água, vasos de flores, piscinas, bueiros, garrafas, pneus ou qualquer recipiente descartado como lixo. Ele só precisa depositar seus ovos em água parada, limpa ou suja, para nascer, se proliferar e picar pessoas de modo a contaminá-las. Enquanto não desenvolvermos uma vacina contra o vírus Zika, precisamos combater o mosquito. E a maneira mais eficaz é não deixando ele nascer, destruindo seus criadouros, que em mais de 2/3 estão dentro das nossas residências. A guerra contra o mosquito transmissor do Zika é complexa, porque deve ser travada em todos os lugares e, por isso, exige engajamento de todos. Se nos unirmos, a maneira de lutar se torna simples. Não podemos admitir a derrota, porque a vitória depende da nossa determinação em eliminar os criadouros. Repito, basta que impeçamos o mosquito transmissor de se reproduzir em águas paradas. Se o mosquito não nascer, o vírus Zika não tem como viver. O principal instrumento está em nossas mãos. O cuidado contínuo em nossas casas, em nosso trabalho, nas nossas escolas, nos logradouros públicos, em todos os lugares, para que estes não se transformem em lares para o mosquito transmissor do vírus Zika. O governo está colocando todos os recursos financeiros, tecnológicos e humanos necessários nessa luta em defesa da vida. Inclusive, buscamos parcerias com vários laboratórios internacionais para que possamos desenvolver o mais depressa possível a vacina. Conversei com o presidente Obama e acertamos colaborar nesse desafio. No sábado, dia 13, deflagraremos uma mega operação envolvendo 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas. Os governos estaduais e municipais também estão mobilizados. Vamos nos espalhar por todo o território nacional e, junto com os agentes de endemia e de saúde, junto com você, vamos visitar o máximo possível de casas para destruir os criadouros do mosquito. Vamos também travar essa luta em todas as unidades do governo federal, em todos os estados da federação. Vamos eliminar os criadouros nos quartéis, nas unidades de saúde, em todos os prédios do governo. Cada funcionário público federal deve se transformar num combatente contra o mosquito e sua reprodução. Todos nós precisamos entrar nessa verdadeira batalha.
precisamos da ajuda e da boa vontade de todos. Colabore, mobilize sua família e sua comunidade. Vou insistir, como a ciência ainda não desenvolveu uma vacina contra o vírus Zika, o único remédio realmente eficiente que temos para prevenir essa doença é o vigoroso combate ao mosquito. Quero transmitir agora uma palavra especial de conforto às mulheres brasileiras, principalmente às mães e às futuras mamães. Faremos tudo, absolutamente tudo que estiver ao nosso alcance para protegê-las. Faremos tudo, absolutamente tudo, para apoiar as crianças atingidas pela microcefalia e suas famílias. Estamos mobilizando a rede de saúde e a rede de assistência e todos os recursos necessários para ajudá-los a cuidar das crianças afetadas pela microcefalia. Por favor, ajudem-nos a lhes proteger. Formemos um grande exército de paz e de saúde, com a participação dos 204 milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos provar mais uma vez que o Brasil é forte, tem um povo consciente e não será derrotado por um mosquito e pelo vírus que ele carrega. Mais que nunca, o Brasil precisa da nossa união. Obrigada e boa noite. Brasil, pátria educadora. Sou de Goiânia de nascimento e de coração. Goiânia é a minha casa. E o que mais me entristece hoje é ver a nossa cidade do jeito que está, descuidada, sem direção e sem compromisso. Nossa ideia é pensar Goiânia para as próximas décadas, ver a cidade no lugar que ela merece estar, entre as cidades mais modernas e competitivas do Brasil. E o caminho é trabalhar, inovar e ter esperança. Sou Lucas Calil e nós pensamos Goiânia de um jeito novo. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Promed, planos de saúde empresariais e familiares pensados para você. Com o plano Promed Familiar, você tem acesso a uma excelente rede credenciada, pronto-socorro 24 horas e outros serviços criados para atender a sua família. Para garantir o bem-estar da sua equipe, o plano Promed Empresarial oferece serviços de consultas, exames, internações e cirurgias. Promed, porque na vida precisamos de confiança. 3097-3800. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o vereador Paulinho Graus, que é do PDT. E lembrando, o nosso telefone é nosso WhatsApp, 8200-3223. 8200-3223. Você mande a sua mensagem, dá a sua opinião sobre os assuntos que a gente discute aqui ou dá sugestão também sobre outros assuntos para a gente discutir. Você pode passar a sugestão o dia todo, a noite toda, né? Se você tiver insônia, use, pega o WhatsApp, vou mandar uma mensagem aqui para o Paulo para discutir tal assunto, a gente vai discutir aqui no programa. Se você preferir, pode mandar também seu e-mail através do nosso site www.pauloberingues.com.br. Você entra na seção Fale Conosco e mande lá seu recado. Mandando pelo WhatsApp, não se esqueça de colocar logo no início o seu nome e de onde você está mandando a mensagem. Se é daqui de Goiânia, se é do interior, enfim, para a gente localizar melhor você, tá bem? Falamos no bloco anterior sobre CAIS aqui em Goiânia que não tem alvará da vigilância sanitária e não tem também o licenciamento do Corpo de Bombeiros. Um absurdo? Pode acreditar que a Prefeitura de Goiânia, o tal do Paço Municipal, não fica atrás, não é diferente. Nós conversamos com o Tenente-Coronel Glaidson Pereira, que é o chefe do Departamento de Fiscalização e Corporação, da corporação, que vai dizer qual é a situação do prédio lá do Paço Municipal.
De acordo com o tenente-coronel Gleidson Pereira, chefe do Departamento de Fiscalização do Corpo de Bombeiros, a corporação esteve no final do ano passado no Paço Municipal de Goiânia, vistoriando o prédio. A edificação do Paço Municipal, ela foi concebida num projeto inicial, há muitos anos, e durante o funcionamento dela foi tendo modificações, ou seja, foi abrindo uma sala, diminuindo a sala, e isso hoje não atende às condições de segurança contra incêndio de pânico. Em reunião, no final do ano passado, com o secretário de Infraestrutura, está sendo elaborado por eles um projeto para que toda edificação atenda às condições de segurança contra incêndio de pânico. Segundo o chefe de fiscalização, a Prefeitura de Goiânia ainda não deu previsão de quando as adequações serão feitas. O prazo foi dado inicialmente por 30 dias para a apresentação de um projeto inicial, e assim que esse projeto for apresentado, será proposto um cronograma para o cumprimento durante um período de um ano. O tenente-coronel Gleidson alertou de que as atuais condições oferecem risco para quem trabalha ou vai ao Paço Municipal. São riscos diversos, né? Risco de pequena ou média ponta, né? Então, ou seja, as exigências do Corpo de Bombeiros vêm para garantir 100% de segurança para esses ocupantes. Ou seja, né, se você for até o Paço Municipal, você corre risco de algum problema, de algum acidente. Isso, palavras do Corpo de Bombeiros. Como é que o senhor vê isso? Todos os prédios públicos têm problema com relação a incêndio, todos. E, infelizmente, a Câmara Municipal, ela não tinha um alvará. Nós tivemos a delicadeza de agora arrumar e consertar esse erro. Delicadeza? Tiveram... Porque é uma atenção que outros presidentes não tiveram. Tiveram a justiça e a vergonha de arrumar uma citação que era vergonhosa. Exatamente, vergonhosa. Diga-se de passagem que o Ministério Público também, o prédio não tinha alvará. O fórum que foi construído ali no Jardim Goiás, ele foi sem alvará. Inclusive, aquele fórum está numa pista, invadiu a pista, a segunda pista. Ele não tem alvará de construção. O prédio do fórum, ele está na segunda pista do que volta de Serra Dourada. Então, é uma questão que não foi eu que fiz, mas nós assumimos, nós consertamos. Agora, é uma vergonha a Prefeitura ter esses casos dessa situação. Tem que resolver, tem que reformar, tem que arrumar a alvará do bombeiro, a alvará da vigilância sanitária. Ali é uma questão de risco, saúde pública, tem que resolver. Infelizmente, o prefeito não toma ação. Está piorando. Mas nem por vai quê? tomar. A senhora acredita que ele vai fazer isso até o final do ano? O que está acontecendo? Em 6 anos Mas ele o que está acontecendo? Não digo que é má vontade dos secretários. Hoje, quem está tomando conta todo o dinheiro da prefeitura é o secretário de Finanças. O prefeito deu autonomia para ele, 100%. Então, vai um secretário de saúde pedir dinheiro, o secretário de Finanças fala, não vou dar não. Então, quer dizer que o prefeito de Goiânia hoje... É o secretário de Finanças. É o João Walter? É ele que está tomando conta. Todos os secretários reclamam. Vai lá precisando de uma coisa emergencial, ele nega. Então, o prefeito não é o Paulo Garcia. Ele passou o poder para o secretário de Finanças. Terceirizou. E o secretário de Finanças, sem dó nem piedade, fala não. E o secretário volta de cabeça baixa. E colocando a cidade num caos, num buraco. A cidade está num buraco por causa disso. O prefeito Paulo Garcia deu a prefeitura para o secretário de Finanças. Foi por conta disso, inclusive, alegando economia, contenção de despesas, que o prefeito Paulo Garcia resolveu assinar aquele decreto, é um decreto, né? Que a prefeitura agora só funciona até 1h da tarde. Deu 1h da tarde, todo mundo vai embora para casa tranquilamente, como se a cidade estivesse às mil maravilhas. Quer dizer, a cidade está aí caindo, os cais caindo, escolas com problema, trânsito horroroso e tudo mais, transporte coletivo. E todo mundo em casa, tranquilo, com tempo suficiente para jogar o seu joguinho, Candy Crush, né? E para andar de bicicleta e tudo mais, enquanto o mundo cai sobre Goiânia. Prefeito Paulo Garcia, é uma vergonha isso que está acontecendo. E vai até maio. Lamentavelmente vai até maio. E lamentavelmente a gente não vê as pessoas reclamando. E eu cheguei à conclusão dias atrás, falei isso aqui no programa, que se as pessoas não estão reclamando, é porque elas sentem que a falta dele não faz falta. Que tanto faz estar lá ou não estar lá, a situação vai continuar mesmo, não vai ser resolvido o problema mesmo. Mas eu recebo muitas reclamações, pessoas que precisam de agilizar processo de construção no CEPLAN, não consegue, na AMA, resolver problemas dele não consegue. Então, eu recebo várias reclamações. Eu vejo que essa decisão do prefeito Paulo Garcia foi o fundo do poço que ele chegou. Colocar a prefeitura meio período é significado que ele não dá conta da cidade. É isso.
Vamos lá. Opiniões de telespectadores, WhatsApp, que vem do Marcos de Souza, que mora no sítio Recreio do IP, que ele disse que fica ali atrás do SEASA, da SEASA Goiânia. Ele diz o seguinte: eu acho uma vergonha esse aumento da passagem do transporte coletivo que acontece. Você que ligou o televisor agora, a partir de sábado a passagem sobe para R$ 3,70. E o Marcos acha uma vergonha esse aumento, mas não tem explicação para isso. Um abraço a você e ao Paulinho, e ele disse que o senhor é parceiro dele do balneário. Tá bem? Sim, um abraço. Vamos lá? Falar de manifestação, manifestantes ligados a movimentos sociais protestaram nessa manhã em frente à sede da ACIEG, Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, ali no setor oeste. Eles são contra a proposta de privatização da CELG. O trânsito na região ficou totalmente bloqueado por conta disso. Veja. A manifestação contra a privatização da CELG fechou a rua em frente à CIEG e parte da Avenida 85, no setor oeste. Cerca de 400 pessoas de diversos movimentos sociais vieram protestar enquanto acontecia uma audiência pública dentro da instituição, cujo objetivo era marcar a data para o leilão da companhia elétrica. A gente veio apoiar essa não privatização da CELG, porque o custo já está muito alto, a energia está muito alta. Com a privatização, para nós do campo, ainda vai ficar pior. Representantes da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, também participaram da manifestação. Já os funcionários da CELG reclamaram por não poder participar da ação pública. Essa audiência pública é para marcar, de fato, o leilão. Como que você faz uma audiência pública numa população aí de mais de 1,5 milhão, você vai fazer num auditório de 140 pessoas? Né? Então isso é ruim, né? Porque não é uma discussão democrática. Nossa equipe de reportagem também tentou entrar no prédio da ACIEG para acompanhar a reunião, mas fomos impedidos pela polícia, que fechou os portões do prédio. Muito bem, né? A manifestação que bloqueou o trânsito, causou muito problema, enfim. A gente tem imagens, inclusive, dessa manifestação, imagens extraídas do blog Goiás 24 Horas, que mostra esse vídeo em que aí você vê de camisa vermelha o ex-deputado estadual Mauro Rubem, que é do PT, nesse verdadeiro empurra-empurra, né? Nessa baderna que acabou acontecendo e tumultuando a audiência pública sobre a venda da CELG nessa quarta-feira ali na sede da ACIEG. Interessante, né? Você ver esse vídeo aí, Mauro Rubem conclamando as pessoas, né? Para virem, para invadirem, para se aproximarem, vamos empurrar esse portão. O portão estava fechado, né? Com a provável intenção de forçar esse arrombamento e furar o bloqueio da Polícia Militar. Lembrando que o ex-deputado Mauro Rubem, que não conseguiu a reeleição, é hoje presidente da CUT aqui em Goiás. E ele empurra mesmo, ele puxa mesmo o pessoal. Interessante esse tipo de manifestação. Aliás, o senador Ronaldo Caiado, que é do DEM, também participou desse movimento, participa desse movimento ativamente. E é interessante a gente observar a aproximação de Ronaldo Caiado com a CUT, que eram até dias atrás água e óleo, né? Tudo por conta de um protesto contra essa privatização. Você vê imagens, né, de pneu incendiado, Mauro Rubem incentivando o pessoal, enfim, imagens lamentáveis. Eu fico triste com isso pelo seguinte fato: primeiro, sou contra a manifestação? Claro que não. Eu sou contra a manifestação de ideias, de propostas, de propósitos. O Brasil está sendo tomado, de algum tempo para cá, por esse tipo de manifestação que a gente vê aqui em Goiânia, vê em São Paulo, vê em Brasília, vê no Brasil inteiro. E como vimos agora na questão das invasões também das escolas, eles preferem dar o nome de ocupações. Eu prefiro dar o nome de invasão, porque isso é invasão mesmo. Inclusive, hoje em Anápolis, o Colégio Estadual Professor Faustino, no centro de Anápolis, também foi invadido por cerca de 30 pessoas, né, mascaradas, pessoas com megafone, tambor, pandeiros, fazendo muito barulho, anunciando que iam ocupar ou invadir aquela unidade educacional. Falta a discussão de ideias. Nós não temos mais hoje, vereador, e me permita dizer isso, o senhor é um parlamentar, mas nós não temos, a meu ver, é uma opinião minha, eu acho que eu tenho direito, eu registro a opinião de todo mundo e ouço a opinião de quem vem ao programa. A minha opinião é de que nós não temos mais, como tínhamos
tempos atrás, nada de saudosismo, mas não temos mais opiniões de parlamentares, de grandes oradores que a gente tinha na política no Brasil, que subiam à tribuna e derrubavam um governo com um discurso consistente, com um discurso bem embasado, um discurso até respeitoso, mas direto no assunto. Hoje, esse discurso foi trocado pelas invasões, pelas ocupações, enfim, por todo tipo de manifestação que, na minha opinião, por mais que se diga que sejam democráticas, eu acho que elas provocam uma involução no ser humano, uma involução política para o Brasil. O senhor fique à vontade para dar a sua opinião. Não, eu entendo mais ou menos, você está correto. Existem movimentos que vão usando a massa para manobrar as vontades de outros terceiros, mas existem movimentos também dignos que fizeram a diferença. Vamos colocar aquele movimento do passe livre, que nós estamos falando de aumento de passagem. Há um ano atrás eles conseguiram voltar a passagem no Brasil inteiro. Então eu valorizo o movimento, mas um movimento digno, aquele movimento com objetivo. Igual, sem quebradeira, sem quebradeira. Ao patrimônio. Se me perguntar, eu sou contra a venda da CELG. Eu sou contra, mas tem que saber a forma de reivindicar isso. Nosso cidadão, nós temos que reivindicar da forma. É exatamente o que eu digo. Sem manifestação não dá, né, Paulo? Tem que se expor, mas de uma forma digna, de uma forma honrosa, de uma forma que vai transmitir aquele pensamento a mais gente. Antes que o Brasil acabe de se tornar uma verdadeira baderna, né? Está caminhando e está muito perto de ser uma total baderna. Não estou falando especificamente do caso de Goiânia, nem especificamente dessa manifestação. Estou falando de uma forma geral de todas as manifestações. E eu quero ouvir você também, telespectador. E eu também não estou falando da manifestação, Paulo, eu estou falando generalizando. Sim, e eu quero ouvir você, telespectador, se você concorda comigo ou discorda, mande o seu WhatsApp, 8200-3223. Você acha que o Brasil está no caminho certo com esse tipo de manifestação ou com uma manifestação mais consciente, mais consolidada, ideias, programas? Porque se você pegar hoje os programas dos partidos políticos, são todos iguais. Você pode dizer que todos os partidos hoje ou são de esquerda, ou são de direita, ou são tudo ao mesmo tempo. Não tem diferença nenhuma. O que falta é discurso. E eu digo que para a oposição, principalmente, falta esse discurso. E quando eu falo oposição, não me refiro apenas à oposição aqui em Goiás. Eu digo oposição, inclusive, em Brasília. Quando se pretende, por exemplo, derrubar a presidente Dilma, apenas por derrubar. Como se pretende, muitas vezes, derrubar o governo aqui também só para derrubar. Criticar só por criticar. Falta consistência, falta oferecer a solução para o problema. Falar, olha, eu discordo disso, está errado, discordo da venda da CELG, está errada, mas eu tenho essa proposta aqui, essa solução. Exatamente. Então, as oposições no Brasil, tanto de PT, PSDB, PMDB, seja lá de que partidos forem, elas estão completamente sem discurso que convença a população. E uma das coisas que eu penso, Paulo, não é discurso, são ações. Você quer conhecer uma pessoa, olha quem ela é. Que eu digo quem é, porque são as ações das pessoas que falam isso. É verdade. Não é discurso. Discurso, qualquer um, até papagaio fala. Sim, mas o discurso é esse. Olha, eu tenho a solução, é isso que eu quero dizer. Não, discurso mostrando a proposta. É mostrar a proposta. Não tem. Esse negócio, fulano está errado, fulano não sei o quê. Tá bom. Prefeito Paulo Garcia, por exemplo, a cidade virou uma buracolândia. Qual a solução? Bem, a gente começou fazendo essa reportagem, indo às ruas mostrar os buracos, que você já deve ter visto aos montes, né, em outros telejornais também, mas a gente ouviu um especialista para explicar por que tanto buraco na cidade, mesmo depois de eles serem supostamente tapados pela prefeitura. Veja as respostas. Buracos e mais buracos. É só dar uma volta em Goiânia para saber que eles estão presentes em quase todas as ruas da cidade. Os motoristas precisam fazer um verdadeiro malabarismo para conseguir desviar deles. Em alguns casos é quase impossível. Nessa esquina do Jardim América, até os pedestres sofrem. A gente paga imposto muito caro e estamos nessas condições que pode ver aí. Os motoristas também reclamam. Eu sou refém, né, de acidente. Já aconteceu comigo algumas vezes, algumas situações por conta do buraco. Este buraco na Avenida T3, quase esquina com a T9, torna o trânsito perigoso. No Parque Amazônia não é diferente. Só tem buraco em Goiânia. Aqui os impostos são altos, nós pagamos um custo muito elevado
e não temos nada. Mas afinal, por que Goiânia está cheia de buracos? Como está a qualidade da capa asfáltica da cidade? Para responder a essas perguntas, recorremos a um especialista, o professor de pavimentação Ricardo Alves Cardoso. Essa pavimentação asfáltica em Goiânia já é uma pavimentação velha. Ao envelhecer, ele perde as propriedades ligantes. E a partir do momento que ele perde as propriedades, a superfície começa a apresentar trincas. E com o tempo, né, com a ação do tráfego e pela falta da intervenção de recuperação no momento oportuno, surgem as locas, as panelas. Então nós temos um problema sério na nossa pavimentação viária aqui, é justamente a falta de drenagem suficiente e o pavimento velho, né, que não teve as suas manutenções no momento oportuno. Enquanto o problema não for resolvido, sempre haverá um buraco no meio da rua. No meio da rua sempre haverá um buraco. E adianta tapar esse buraco? Esse material que é utilizado para fazer esse serviço de tapa-buraco é bom? A prefeitura tem, né, uma usina e tem uma pedreira que, teoricamente, deveriam produzir a massa asfáltica para tapar esses buracos de Goiânia. Nós fomos até lá, inclusive em companhia do senhor vereador Paulinho Graus, agora há pouco, agora no final da tarde, para ver se essa usina está funcionando mesmo. Veja o que aconteceu. Boa noite, Paulo. Seguindo a orientação de um dos nossos telespectadores, um pedido dele para que a gente fizesse uma matéria sobre a usina e pedreira da Prefeitura de Goiânia, como ela está funcionando. Nós estamos aqui na usina e pedreira. A sugestão foi do nosso telespectador Neylor Ferreira. E para falar sobre esse assunto, o especialista, o vereador de Goiânia, Paulinho Graus. Em 2005, quando eu estava à frente desse local, essas bancadas todas não tinham mato, eram todas detonadas constantemente, não tinha mato. Hoje está cheio de mato, mostrando que está abandonado, não está se usando essas bancadas. Isso aqui não era para estar assim, era para estar todo vapor, porque a cidade está toda esburacada, precisando de recapeamento. Hoje, o que a prefeitura está fazendo? Ela está comprando massa asfáltica de uma empresa que fornece cara, massa asfáltica de péssima qualidade, porque a nossa massa asfáltica aqui ela é de boa qualidade. A nossa usina é uma das melhores que tem no estado de Goiás. E é de boa qualidade, está comprando cara e de má qualidade, que tapa o buraco. Depois de alguns dias, o buraco está abrindo de novo. Paulo, nesse momento nós chegamos até a usina, né, onde deveria se produzir o material para o asfalto. Mas essa situação, infelizmente, não está ocorrendo. A máquina está parada, vereador? Da forma que está aqui, esse desmando todo, faltando, tudo falta, não tem nada que precisa, que é atendido na hora. Então não tem como a prefeitura trabalhar. Bom, pergunta óbvia, que eu sei que a resposta também será óbvia, mas falta tudo por quê, vereador? Aquela mesma realidade que eu te falei, o secretário de Finanças concentra tudo, os outros secretários chegam pedindo um pouquinho de dinheiro para tentar e ele nega tudo. Falta de gestão também. Isso é gestão, Porque se o secretário que é nomeado pelo prefeito manda mais do que o prefeito, é porque o prefeito... Exatamente, falta de gestão. Deixa que ele mande. Aí que entra. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o ex-prefeito Iris Rezende. Essa pedreira produz a massa asfáltica quente, a melhor que existe, que foi pavimentado 131 bairros que o ex-prefeito asfaltou. Ela, na época, em 2005, 6, 7, 8, ela trabalhava 24 horas, ela não desligava. E hoje? Hoje tem 6 meses que ela não trabalha, agora que estão voltando ela de novo, que ela ficou quebrada. Está no ritmo da prefeitura, então? Tem 6 meses que está comprando massa asfáltica de fora, uma massa de má qualidade, porque ela não funciona. Uma pena, um tanto de material que tem lá. Mas por que você está comprando massa de fora, por que os buracos continuam nas ruas? Porque eles não pagam a empresa direito, toda a forma certa, paga um pouquinho, paga outro pouquinho, e aí eles fornecem de acordo que paga. Vai fornecendo então uns não está pagando nada, porque a cidade está esburacada totalmente. Vai pagando, e é pouca massa. Então, quando a pedreira funciona, produz à vontade. Como pagou a Petrobras, porque também não paga a Petrobras o produto betuminoso que precisa para misturar
para virar a massa asfáltica. Tá bem. E a gente gira e acaba na mesma coisa. Na mesma coisa. Falta dinheiro e falta gestão por parte do prefeito Paulo Garcia. E infelizmente é uma tristeza, viu, Paulo? Vamos ter que conviver. Prepare-se, né, você, para conviver com esses buracos. Comece a batizar esses buracos, né? Não, dá nome aos buracos, porque você vai ter que conviver pelo jeito com eles até o final do ano. O fato que mais me sensibilizou foi eu vi num jornal de grande circulação um morador tampando buraco na porta da sua rua. Que lá me sensibilizou muito. Mostrou uma realidade que eu não queria ver, mas é verdade. A prefeitura não está fazendo. Mas a gente já mostrou aqui também pessoas pintando faixa de pedestre, pintando faixas de pare, porque ali acontecia muito acidente. A gente mostrou a matéria, fez a solicitação na época, ninguém atende, ninguém faz nada. O pessoal, afinal de contas, né, trabalha até 1h da tarde, é muita coisa, né? Quantas horas por dia o senhor trabalha? Olha, eu trabalho o tempo que for preciso, só que nunca, peço a Deus, nunca trabalhar 6 horas, eu trabalho mais de 14 horas. Pois é, e o prefeito Paulo Garcia, quando resolveu fechar a prefeitura de Goiânia a 1h da tarde, alegou que outras capitais faziam o mesmo, inclusive a do Rio de Janeiro. Nós ligamos na prefeitura do Rio de Janeiro e a assessoria de imprensa do prefeito e do prefeito Paes disse o seguinte: não, o prefeito chega aqui às 7 da manhã e sai daqui às 9 da noite no mínimo. Tá aí, prefeito, o senhor gosta de copiar as coisas, copie uma coisa boa, pelo menos. Vamos lá, falando em buraco, se você anda pelas rodovias goianas, também já percebeu que algumas delas não resistiram às fortes chuvas. Nossa equipe esteve em um desses locais críticos e mostra agora essa situação. Desvia daqui, passa por ali, para sair dos buracos que se abriram na GO 010, no trecho entre Goiânia e Bonfinópolis. Esse caminhão foi parar na contramão. Os motoristas dos carros menores preferiram sair da rodovia e trafegar no pequeno acostamento, que também está cheio de buracos. Desde que as chuvas começaram a cair, algumas rodovias goianas ficaram nessa situação. Tá meio complicado aí, muito buraco, né? É muito buraco aí, a gente tá um pouco complicado. Não só essa rodovia, mas como todas as outras estão bem calamitosas e nós temos que redobrar a atenção, sem sombra de dúvidas. Com as más condições da rodovia que liga Goiânia a Bonfinópolis, as calotas dos carros foram se soltando. Veja a quantidade que se juntou apenas nesse trecho. Além dos buracos, outra reclamação constante dos motoristas é a falta de sinalização vertical e horizontal da rodovia e o acostamento, que é insuficiente. Não tem sinalização nenhuma, tá tudo sem sinalização, mato tomando conta de tudo. As placas que tem, que ainda dá para você poder enxergar alguma coisa, está escondida de trás do mato. Precária a sinalização, acostamento sujo demais, nem tem acostamento, enxurrada levou tudo. Tá ruim as estradas. Para dar segurança a quem trafega pela GO 010, a AGETOP, Agência Goiana de Transportes e Obras, está trabalhando na pista. Homens e máquinas estão tapando os buracos, mas de acordo com a agência, a rodovia será reconstruída logo após o período chuvoso. Também estão em situação crítica as rodovias GO 213, que liga Itaberaí a Caldas Novas, GO 139, no trecho entre Cristianópolis e o trevo da GO 217, GO 309, entre Pires do Rio e Caldas, no sul do estado, GO 164, no trecho entre Sanclerlândia e Cidade de Goiás, GO 070, entre Itaberaí e Goiás, GO 338, entre Planaltina e Pirinópolis, GO 225, entre Corumbá e Pirinópolis, GO 427, entre Itaguaru e Jaraguá, GO 303, entre Ipameri e Catalão, GO 178, entre Itapirapuã e Itajá, e GO 060, entre Piranhas e Aragarças. Muito bem, nós convidamos aqui o presidente da AGETOP, Jaime Rincon, para vir ao programa. A assessoria dele disse que ele tinha outros compromissos, não pôde vir, mas mandou uma nota explicando o seguinte: a AGETOP, que é a Agência Goiana de Transportes e Obras, informa em nota que de uma malha pavimentada de 12 mil quilômetros, o governo reconstruiu 5.500. Restam 2 mil quilômetros que receberão obras de reconstrução assim que for encerrado o período chuvoso. A execução da obra, que consiste em retirar o pavimento danificado e colocar outra camada asfáltica, acontecerá ainda no primeiro semestre desse ano. Que é o que deveria acontecer aqui na cidade também. Quer dizer, tem um buraco, eles simplesmente tapam o buraco, está errado. Em outras cidades a gente vê que há um recorte, né, e colocada a massa e compactada aquela massa. Eles deixam que os carros passem por cima aqui em Goiânia e façam essa compactação. Tudo errado.
Vamos lá. Diz a GETOP que essas obras já foram licitadas e contratadas. E cita que a GO 010, no trecho de Goiânia até o entroncamento da GO 330, que também está no cronograma da rodovia da reconstrução. A GETOP diz também que reiniciou os trabalhos de manutenção das rodovias goianas e diz que será contemplada toda a malha pavimentada e não pavimentada, que tem extensão de 21.700 quilômetros. Os serviços fazem parte do programa Rodovida Manutenção. Já vem uma pergunta aqui também sobre esse assunto. Deixe-me ver aqui o nome. O nome é Fernando. Primeiro, eu vou registrar essa participação sua, Fernando. Ele diz o seguinte, falando em rodovia, a duplicação da BR-153 passando por Nerópolis está parada. Onde estão as máquinas? Vamos levantar esse assunto e a gente traz nos próximos programas a resposta para essa sua pergunta. Eu só queria acrescentar uma GO muito importante para Goiânia, é de Goiânia a Nova Veneza, aquela que liga o setor Orlando de Moraes. Ela também precisa de estar nesse programa. Eu até fiz um pedido à GETOP, por ofício, pedindo para acrescentar essa GO, porque lá também está tendo muita dificuldade. Os moradores do Orlando de Moraes, que é um bairro de Goiânia, tem que passar por essa GO para vir trabalhar e não estão conseguindo também. Eu queria também já acrescentar essa nova GO aí na lista aí. Que eu já fiz o pedido para a GETOP também. Tá bem. Opinião aqui, eu sempre lembro ao telespectador, quando você for mandar o WhatsApp, mande logo no início o seu nome, para ficar mais fácil a gente fazer a identificação, tá bem? E a cidade de onde você está ligando, ou então o bairro onde você mora aqui em Goiânia. Boa noite, vou registrar ainda assim esse recado aqui que não tem o nome, pelo menos eu não vi aqui. Boa noite e pergunta, onde foram gastos mais de 12 milhões naquela reforma da Praça Cívica? Que até hoje foi inaugurada, mas não está pronta. E ela diz que passa ali e não vê nada. Em seu lugar, um lugar feio, esquisito, e um abraço. Está aqui o telespectador Beto, agora achei o nome dele aqui. Beto, eu concordo com você, tá feio, horroroso. Esquisito. Aquela cor, inclusive, terracota, aquele vermelhão, aquela coisa sem eu já alertei com relação à fiscalização também lá. A prefeitura fez, o Estado recebeu a praça e não deveria entrar caminhão lá. E está entrando caminhão, quebrando aquelas pedras porosas que são caras lá na instalação dos caminhões que colocam as tendas lá. Tem que ter uma fiscalização maior também, porque é um dinheiro público que não pode jogar fora. O Beto ainda diz o seguinte, esteve hoje na prefeitura para resolver um problema particular, foi uma decepção total. Quando entrei no prédio, feio, mal acabado. Que coisa, né? A justiça, inclusive, determinou o prefeito para limpar, pelo menos, o prédio, para dar dignidade para as pessoas que trabalham lá e vão até lá. E isso a gente não viu acontecer até hoje. Quando entrou no prédio, mal acabado, diz que, pior de tudo, funcionários desinteressados que não dão informação correta. Sujeira por todos os lados, diz o telespectador Beto, reclamando lá da Prefeitura de Goiânia. Uma reclamação que vem aqui, e a pessoa pede para não dizer o nome, é sobre um condomínio, também não vou dizer o nome do condomínio. Pediu para entrar em contato, nós vamos entrar em contato, apurar essa informação sua, essa denúncia sua, e a gente vai fazer matéria, tá bem? A gente vai respeitar esse pedido de privacidade que você nos fez. Davi Moreira, conhece Davi Moreira? Meu amigo. Ele diz o seguinte, Goiânia vai ganhar um presente no dia 31 de dezembro de 2016. O senhor é capaz de adivinhar que presente é esse, não? Acho que todo goiano vai achar bom. Um presente um pouquinho atrasado, 5, 6 dias atrasado, mas na opinião do Davi Moreira, e eu respeito a opinião de todos, vai ser o fim desse governo, a saída do prefeito Paulo Garcia da prefeitura. Vai deixar uma lembrança triste, que pena. Que pena que ele construiu isso, Ele próprio construiu, deixou que construísse em nome dele. Eu quero agradecer aqui ao vereador Paulinho Graus, do PDT, pela sua presença. Obrigado, vereador. Obrigado, Paulo, para mim é um prazer. Tá bem, a gente está indo embora também, agradecendo a você a sua participação e lembrando, esse telefone do WhatsApp, 8200-3226, você pode utilizar o dia todo, o tempo todo, para mandar sugestões de pautas. Ele fica comigo, fica com o nosso produtor, o Fernando, o tempo todo tem alguém com ele ali para responder a sua sugestão, para que a gente faça matérias, reportagens e traga também as pessoas que você achar que a gente deve trazer aqui no programa, tá bem? Você pode usar o nosso endereço também do site, www.pauloberings.com.br, entrando na seção Fale Conosco. Site que está em processo de mudança, tá bem? A gente vai mudar e vai ser um grande portal de notícias. Obrigado pela audiência, uma boa noite. Assista agora o excelente Jornal da Cultura. Até amanhã.